paz do Senhor, meus queridos, Gui aqui. Hoje nós estamos com mais uma aula da EBD para os jovens, lição de número 9, terceiro trimestre. Conselhos de Paulo a Timóteo. O tom de voz agora, em uma leitura, nós vamos ver que vai mudar de Paulo para Timóteo. Como assim? Agora, Paulo está conversando de uma maneira diferente com Timóteo. E nós vamos entrar nesse assunto. Texto do dia. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos dons dos anjos eleitos que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A síntese dessa aula é: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismo. Objetivos: compreender qual deveria ser o julgamento dos presbíteros, mostrar como deve ser a designação de líderes, explicar por que Paulo aconselha a Timóteo a usar um pouco de vinho na água, um assunto um pouco crítico, porém necessário. Aqui, eu quero voltar aqui na síntese para fazer uma abertura sobre esse assunto aqui, ó. O líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismo. Você, professor, tem uma turma na sua frente que está começando a entender o evangelho e começando a fazer uma projeção sobre o seu futuro e almejar o episcopado. Eles começam então a sonhar nos lugares aonde eles querem estar e aonde eles querem chegar. Porém, para cada nível que Deus te ergue, um cargo eclesiástico, uma posição melhor, isso não só mostra exposição, views, likes, comentários, amizades, pessoas te conhecendo, isso também traz responsabilidades. E o problema é saber lidar com as responsabilidades. Por quê? A responsabilidade é ter o compromisso com o sim, mas também é ter o compromisso com o não. Quando nós vamos mudando de nível eclesiástico, quando os compromissos vão aumentando, quando você serve como um diácono, quando você serve como um presbítero, como você serve como evangelista, quando você serve como pastor, dependendo da condição que você está, há uma necessidade, um compromisso de um não mais pesado, ou de um sim mais pesado. Por que pesado, irmão Guilherme? Porque se você tiver parcialidade em você, você vai sempre querer puxar para a amizade. Você vai sempre querer puxar para o nível de relacionamento que você tem com a pessoa e não o nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Por quê? O que vai destacar ela na igreja, o que vai destacar ela na vida social, na vida financeira, não é o quanto ela se dá bem contigo, e sim o quanto ela se dá bem com Deus e o quanto ela se capacita para estar na posição e no lugar onde Deus quer. Por isso, então, a gente começa com essa fala de Paulo. Ei, não seja parcial. Cuidado com o seu julgamento, cuidado com o filtro que você está avaliando os obreiros. Nisso nós temos que capacitar e preparar os nossos jovens. Porque nós temos uma fase em que somos e queremos amigos para tudo. Amigo para o dia da dor, amigo para o dia da alegria, amigo para o dia do filme, o dia do passeio. Nós queremos amigo para tudo. Só que vai chegar um nível de idade, vai chegar numa certa idade, vai chegar num nível de responsabilidade, vai chegar numa nova fase e num novo ciclo que vai ser necessário ter uma avaliação, ser criterioso. E na aula passada nós falamos sobre a avaliação que nós devemos ter, cheios do Espírito Santo, não tendo língua dobre. Então nós precisamos entender que não é somente sobre
eu gosto de você ou não, você gosta de mim ou não, eu me dou bem contigo ou não, tu se dá bem comigo ou não, qual é a opinião que tu tem sobre mim, qual é a opinião que tu tem, sabe? Não é colocar em peso agora. Não é colocar em peso agora quem é ou quem não é, e sim os valores que a Bíblia carrega. Quais são os critérios que a Bíblia oferece? Quais são os critérios que a Bíblia oferece para uma avaliação para que a pessoa se torne alguém? Ou para que ela receba algo de Deus? Ou para que Deus levante ela? Aqui então, Paulo agora está conversando com Timóteo, lembrando Timóteo do compromisso que ele tem que ter na posição em que ele está. Não seja parcial, não tenha uma balança duvidosa. E sim, não tenha dois pesos diferentes, e sim o mesmo peso para as mesmas avaliações. Então, a gente continua com o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 21 a 25, que diz assim, ó. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo. Não bebas mais água só. Aqui entra no assunto. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Introdução. A lição de hoje conclui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos a respeito da responsabilidade pastoral de escolha dos presbíteros e da disciplina e eles aplicada. O apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para ordenação destes líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como para a ciência inequívoca de suas boas qualificações, em um tempo em que impera a cultura da pressa, fruto da profunda ansiedade que insiste em afetar a todos nós. É salutar considerar o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser moderados e esperar sempre o tempo de Deus para tudo. Aqui é uma frase simples, porém nos corrige muito. Precisamos ser moderados e esperar sempre o tempo de Deus para tudo. Nós, em critério de tempo, nós olhamos muito para a nossa capacidade. Julgamos a nossa capacidade e não sabemos o quanto a função vai exercer de nós. Então nós achamos que estamos capacitados para viver tudo, receber tudo e estar no lugar onde queremos. Isso, professor, nós temos que se atentar aos nossos jovens. Por quê? Porque hoje os nossos olhos estão vendo vídeos de 60 segundos com 10 imagens e com uma música que nos influencia a viver aquele vídeo. Porém, para o nosso cérebro processar, ele tem que ser rápido tanto quanto o vídeo. E o que acontece? Provoca em nós aceleração. A gente acaba se acelerando sem perceber. E a gente transfere essa pressa para todas as áreas da nossa vida. Então é onde a gente acaba tendo problema com o filtro, com a espera, com a calma, com a paciência. É onde então nós precisamos direcionar os nossos jovens a viver cada ciclo que eles estão vivendo. Não intensamente, mas
com prudência, com cautela. Não adianta ser intenso naquele ciclo e não estar pronto para viver o próximo. Viveu tão intensamente aquele ciclo que ele não consegue sair dele. Ele se apegou somente àquela função, àquele estágio, àquele ciclo, às pessoas que estavam nela, a função que ela estava, a ferramenta que ela estava manuseando. Para aquele tempo ela ficou preparada, para o próximo tempo ela não vai ter preparo. Porque há um tempo para preparar a terra, mas vai ter o tempo de adubar a terra, molhar a terra, colocar a semente na terra, cuidar da semente até que ela venha romper o solo. Para cada tempo de colher, entre plantar e colher, nós precisamos entender que há um tempo e um espaço de tempo ali. Não é simplesmente acelerar o processo para que venha gerar fruto mais rápido. O fruto não vai ter a mesma propriedade que tem aquele que cresceu no tempo certo. Então aquele que criou as raízes necessárias, recebeu a adubação necessária, cresceu no tempo certo, esse vai oferecer um fruto com todas as propriedades concentradas, todas as vitaminas concentradas. Isso não muda na minha vida e não muda na sua vida. Nós precisamos entender, professor, que os nossos jovens, e você jovem que está vendo essa aula, precisa entender que entre o tempo de derrubar para construir, há um processo em derrubar, limpar o terreno, organizar a fundação, para depois começar a construir. Tudo que se vê hoje, tudo que você vê hoje, antes de você ver, antes de se tornar um objeto, teve um planejamento para projetar como ficaria, para ver se dava certo. Depois do planejamento, do orçamento, veio o planejamento de execução, para depois uma avaliação, para que assim o objeto fosse pronto, seja ele uma casa, um carro, um lápis, uma caneta, não importa. É necessário um planejamento antes. Primeiro um projeto para ver como fica, depois um planejamento de execução. Na mesma coisa na minha e na tua vida. Julgamento dos presbíteros. 1 Timóteo 5,21 diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Quando nós entendemos e vivemos todas as fases da nossa vida de uma forma equilibrada, nós vamos crescendo duas áreas essenciais na nossa vida: a área espiritual e a área emocional. Porém, a maturidade para as duas. A maturidade emocional e a maturidade espiritual. Quando eu tenho maturidade emocional, eu sei lidar com as coisas do dia a dia. Quando eu tenho maturidade espiritual, eu sei lidar com as coisas espirituais. O problema é quando as duas estão o problema é quando as duas não estão em equilíbrio. Por quê? Quando eu não tenho maturidade espiritual, eu não consigo entender na área emocional Deus trabalhando. E eu também não sei ver Deus abençoando. Por quê? Porque aquilo que é prova, aquilo que é aperfeiçoamento, eu entendo como algo ruim para a minha vida. Processo de maturidade, para a gente se tornar maduro e flexível, começa com frustração. E onde é que eu sou frustrado? Quando eu ganho um não. Quando eu digo, espera mais um pouco. Espera aí, não é teu tempo ainda. Não, mas eu preciso, não. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é ler mais Bíblia. O que você precisa é jejuar mais. É se manter constante, não intenso. Então, o conselho de Paulo aos presbíteros é: não seja parcial. Tenha equilíbrio entre as partes. É meu amigo, porém. É aquela história assim, não, mas é de Deus. É de Deus o negócio. É de Deus para a tua vida? Tens estrutura? Estás pronto para receber? Estás pronto para viver o que Deus tem para ti? Então é melhor esperar. É melhor esperar, é melhor se capacitar, é melhor entender e aprender. Aprender. Ninguém é sábio demais que não possa aprender. A designação de líderes. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos.
nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Nas aulas anteriores a gente tem falado muito sobre a postura de um homem de Deus. Essa lição tem falado muito sobre a postura de um homem de Deus. E aqui a gente entra em um assunto hoje que é visto muitas vezes dentro da igreja. O impor as mãos, o pecado dos outros. Qual é o problema de eu participar do pecado de alguém? Se for para aconselhamento, se for para direcionamento e se você tem estrutura para lidar com isso, se aproxime da pessoa. Se não, aproxime a pessoa do seu líder. Aproxime a pessoa do seu líder. Um dia eu falei para um jovem, eu disse, olha, a minha vontade é passar numa rua lá que tem bastante festa e coisa e tal e evangelizar. Sabe por que eu não vou? Disse, por quê? E sabe por que eu não convido os jovens? Porque o meu medo não é passar lá naqueles jovens que estão no mundo e com o coração sedento, recebendo um panfletinho e Deus ministrar no coração deles para que eles saiam e vão para a igreja. A minha preocupação é com os que estão dentro da igreja e ainda não se firmaram na fé e ainda têm o coração em sair da igreja. Então o problema é eu ir lá e ele não voltar mais para a igreja. Então esse é o pecado que eu não tenho que trazer perto de mim. Se eu não tenho estrutura para lidar com isso, eu não posso estar próximo a isso. Um testemunho, eu já fui morador de rua há alguns anos atrás, e nesse processo de libertação de caráter, estruturação de família, estruturação de caráter, há muitas áreas na vida de um dependente químico e de um morador de rua que ele precisa estruturar, amadurecer, entender e se permitir ser amadurecido. Nesse processo que eu passei, eu precisei entender que era mais difícil, que o difícil não era sair da rua, e sim o costume da rua sair de mim. Então eu tinha que me permitir. Porém, quando Deus me levou para evangelizar as ruas, isso já tinha passado anos de conversão. E eu entendi que Deus não nos envia em nenhum lugar que nós ainda não tenhamos estrutura para estar. Estrutura para estar lá. Então é necessário que eu não faça nada correndo, nada com pressa e não faça nada que eu não sei. É onde então, professor, nós precisamos explicar para os nossos jovens qual é o propósito de você colocar a mão sobre a cabeça de alguém. Qual é o propósito de aconselhar alguém? Porque Paulo termina o versículo dizendo, conserva-se a ti mesmo puro. Antes de você querer resolver o problema de alguém, primeiro, seja puro você, conserva-te a ti. Se eu não tenho estrutura para estar lá, ou se eu tenho estrutura para estar lá, que eu tenha filtro para que não entre em mim, para que não desça para o meu coração, e eu acabe vivendo a dificuldade e o problema dos outros. É uma das dificuldades que a gente vê hoje. Não é ter compaixão, é se colocar no lugar, ser piedoso, é ir lá ajudar. O problema é ir lá e viver o problema da pessoa. Eu não posso. Um pouco de vinho. Provérbios 31:9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Eu coloquei esse provérbios aqui porque você, professor, pode ler lá. Do versículo 7 ao 9, vai falar sobre o vinho. Quando você olha toda a extensão da Bíblia e de forma organizada, você vai fazer um estudo sobre vinho, você vai ver que a palavra vinho ela tem duas traduções, o vinho com álcool e o vinho sem álcool. Paulo está falando aqui sobre o vinho sem álcool. Então, tenha cuidado. Aqui Paulo estava falando de uma forma medicinal. Paulo não estava falando sobre tá tudo bem tomar um pouco de vinho. Porque um dos conselhos mais sábios, não sente na mesa onde há contenda. E geralmente aonde tem contenda? Aonde não há sobriedade.
Aonde não há sobriedade. Uma pessoa sóbria, ela é calma, ela é paciente, ela é uma boa ouvinte, ela é uma boa aconselhadora. Então não se sente e não entre em lugares onde você pode se desviar do propósito de Deus. E até aqui a gente falou sobre postura. Então mantenha a tua postura em Deus, conserva-te a ti puro, porque um abismo puxa o outro. Hoje é um copo de vinho, amanhã você não vai estar tomando só um copo de vinho, você vai estar tomando outras coisas. Então eu quero motivar você a buscar cada vez mais conselhos da sua liderança, como Paulo aconselhou Timóteo. E pelo que a gente lê, a gente vê Timóteo praticando. Da primeira para a segunda, a gente vê Timóteo praticando muitas coisas. E o amor de Paulo com Timóteo revela a prudência e a essência que Timóteo carregava. Então seja como Timóteo. Zele pela sua saúde, pela sua sobriedade, pela sua essência, se tornando alguém cada vez mais posicionado, firme e direcionado por Deus. Assim, nós concluímos aqui com essa lição, com essa nota de efetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo, como filho ao pai. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos da sua fé. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levantando Paulos e Timóteos para o bem da sua igreja. Você, Timóteo, que me escuta. Você, Paulo, professor que me escuta. Direcione seus jovens. E você, jovem, se permita ser direcionado como Timóteo foi. Que Deus abençoe vossa vida, em nome de Jesus.